Minha irmã me acusou falsamente de roubo. Ela disse que eu tinha levado $10.000 do dinheiro da lua de mel. O casamento tinha sido perfeito. Minha irmã, Elizabeth, estava deslumbrante no vestido de alta costura, e seu agora marido, Brian, parecia ser o homem mais feliz do mundo. Tudo saiu como planejado, os votos, os brindes com champanhe, a dança. Se havia alguma tensão no ar, eu não percebi. Pelo menos até a noite seguinte. A família se reuniu na casa dos meus pais para relaxar e conversar sobre o grande dia. Estávamos rindo e lembrando de momentos engraçados da pista de dança quando, de repente, Elizabeth se levantou. Sua voz tremia. O John roubou nosso dinheiro da lua de mel. A sala ficou em silêncio. Eu senti todos os olhares se voltando para mim. Minha mente não conseguia processar o que ela tinha acabado de dizer. Roubar? Era absurdo. Antes que eu pudesse responder, Elizabeth continuou. Falou sobre como estava triste, como tinha chorado o dia inteiro e se sentia traída. Brian ficou paralisado, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Meus pais, por outro lado, agiram imediatamente para apoiá-la. John, como você pôde fazer isso? Minha mãe perguntou, balançando a cabeça, decepcionada. Você arruinou tudo. Roubou da sua própria irmã. Você não é mais bem-vindo aqui. Meu pai acrescentou. Tentei me defender. Expliquei que passei a noite toda na recepção, diante de todos, e que nem sabia onde o dinheiro estava guardado. Brian, para seu crédito, pareceu hesitar. Eu não acho que o John faria algo assim. Mas Elizabeth não aceitou. Pare de defendê-lo, Brian. Ela gritou. Ele está mentindo. Não acredito que você está do lado dele e não do meu. John, você é nojento. Saia da minha vista. Fiquei chocado. Não era só sobre o dinheiro. Ela parecia, pessoalmente ofendida. Meus pais se juntaram a ela. Você não é mais nosso filho. Aquelas palavras foram o golpe final. Troquei olhares com Brian, que parecia tão perdido quanto eu, e fui embora. Enquanto dirigia, comecei a juntar as peças. Eu entendi exatamente por que Elizabeth estava fazendo isso. Não era sobre os $10.000. Era sobre nossa avó. Alguns meses atrás, ela deixou bem claro que pretendia deixar a maior parte da herança para mim. Minha avó confiava em mim. Ela sabia que eu usaria o dinheiro com responsabilidade e preservaria o legado da família. Elizabeth, a criança de ouro, ficou furiosa. Ela tentou convencer nossa avó de que ela merecia a herança, mas não adiantou. Quando percebeu que não conseguiria o que queria, decidiu me fazer parecer uma pessoa ruim. E conforme a saúde da minha avó piorava, esse se tornou o jeito dela de me sabotar. Eu fiquei com raiva, mas sabia que isso ainda não tinha acabado. Se Elizabeth queria jogar sujo, eu poderia jogar ainda pior. Eu tinha um segredo. Um que eu guardei para proteger alguém. Elizabeth estava traindo Brian havia meses. Eu nunca quis expor isso. Mas depois do que ela fez comigo, as regras do jogo mudaram. Eu comecei a planejar minha vingança. Depois daquela noite, não conseguia parar de pensar no que Elizabeth fez. A traição doeu. Mas o que doeu ainda mais foi ver meus pais acreditando nela sem questionar. Eu nem conseguia olhar para o celular. O grupo da família estava lotado de mensagens sobre como eu tinha decepcionado todo mundo, como eles estavam envergonhados de mim. Era como se Elizabeth tivesse apertado um botão e, de repente, eu fosse o vilão da família. Mas eu não ia deixar ela vencer. Elizabeth achava que podia me destruir e sair impune. O que ela não sabia era que eu estava segurando uma bomba há meses. Em agosto, eu a peguei de surpresa com outro homem que não era Brian. Eu estava em uma cafeteria na cidade vizinha, indo encontrar um amigo, quando vi Elizabeth. Ela estava sentada num canto,
de mãos dadas com um cara que eu nunca tinha visto antes. Eles não estavam tentando esconder nada. Se beijavam, riam e agiam como um casal de verdade. Naquele momento, eu não disse nada. Afinal, não era problema meu. Eu imaginei que isso voltaria para assombrá-la em algum momento. Eu só nunca imaginei que seria eu quem faria isso acontecer. Agora, eu precisava de uma prova. Algo definitivo. Algo impossível de negar. Eu conhecia bem a rotina dela. Ela sempre dizia que ia visitar uma amiga ou resolver algumas coisas. Sumia por algumas horas toda semana. Ficava óbvio o que ela estava fazendo. Meu melhor palpite? Quinta-feira, por volta das 19 horas. Aquela parecia ser a janela de tempo normal dela. Então, estacionei na rua da casa de Elizabeth e esperei. E, como esperado, por volta das 18 horas e 45, ela saiu, entrou no carro e foi embora. Eu a segui de longe, mantendo uma distância segura para que ela não percebesse. Ela voltou para a mesma cafeteria onde eu a tinha visto antes. No estacionamento, o cara já estava esperando por ela. Estacionei discretamente do outro lado da rua e comecei a gravar. Eles se abraçaram. Depois, se beijaram. E não foi um beijo rápido. Foi o tipo de beijo que deixava claro que Brian nem passava pela cabeça dela. Depois disso, entraram na cafeteria e sentaram perto da janela, parecendo um casal apaixonado em um encontro. O homem ficava se aproximando, acariciando o braço dela e sussurrando algo no ouvido. Elizabeth adorou. Capturei tudo. 7 minutos de um vídeo perfeito. Quando finalmente foram embora, ainda consegui tirar algumas fotos deles se abraçando de novo antes de entrarem em carros separados. Esperei até que Elizabeth sumisse de vista antes de dirigir para casa. Meu coração batia forte no caminho de volta. Mas não era nervosismo. Era pura antecipação. Eu sabia que tinha algo que poderia destruí-la. Ela sempre fingiu ser perfeita. Mas agora, sua fachada impecável estava prestes a desmoronar. Mesmo assim, eu não ia me precipitar. Eu precisava esperar pelo momento certo. Elizabeth me detonou na frente de toda a família. Então, nada mais justo do que retribuir o favor. Decidi marcar um jantar alguns dias depois, fingindo que queria me desculpar e fazer as pazes. Meus pais, ainda chateados comigo, aceitaram com muita relutância. Elizabeth, por outro lado, aceitou sem hesitar. Talvez achasse que essa era a chance perfeita para me humilhar ainda mais. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Os dias antes do jantar foram agonizantes. Mas eu permaneci completamente em silêncio. Mesmo quando Elizabeth continuava jogando indiretas no grupo da família. Falando sobre como algumas pessoas se recusam a aceitar a verdade. Meus pais acreditavam em tudo que Elizabeth dizia. Toda vez que eu via uma mensagem deles dizendo algo como: "Estamos muito orgulhosos de você, Elizabeth, por lidar com isso com tanta maturidade." Eu queria gritar. Mas permaneci calmo. Eu sabia que valeria a pena esperar. Na manhã do jantar, mandei uma mensagem no grupo da família, incluindo Brian. Escrevi que queria conversar, esclarecer as coisas e pedir desculpas. Eu devo uma explicação para todos vocês. Especialmente para você, Brian. Minha mãe respondeu imediatamente. Estaremos lá, mas é bom que você tenha uma desculpa sólida para o que fez. Elizabeth, claro, mandou um comentário sarcástico. Espero que você esteja pronto para confessar. Brian? Apenas um emoji de joinha. Perfeito. Tudo estava se encaixando. Passei o dia me preparando. Carreguei o vídeo no meu laptop e chequei a qualidade. Tudo perfeito. Também imprimi algumas capturas de tela, caso alguém tentasse dizer que o vídeo era falso. Quando cheguei na casa dos meus pais, senti como se estivesse entrando em uma batalha.
E eu estava pronto para vencer. A tensão no ar era palpável. Meus pais mal me cumprimentaram. Elizabeth estava sentada na cabeceira da mesa, com aquele ar presunçoso de sempre. Brian, ao lado dela, estava calado e distante. Desde a acusação, ele parecia estar guardando todos os seus pensamentos para si mesmo. Eu não sabia se ele acreditava que eu tinha roubado o dinheiro. Mas, com certeza, ele estava esperando para ver o que aconteceria. Todos se sentaram. Respirei fundo e comecei. Antes de tudo, quero dizer que sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu sei que vocês estão bravos comigo. E eu entendo o porquê. Mas, depois de pensar muito sobre tudo, percebi que existe algo que eu deveria ter falado antes. Algo que eu estava segurando. Elizabeth se inclinou um pouco para a frente. Os olhos dela brilhavam de expectativa. Sem dúvida, ela achava que eu estava prestes a confessar. Meus pais apenas me encararam, esperando. Brian parecia desconfortável. Então, peguei meu laptop, coloquei na mesa e abri o arquivo de vídeo. O que vocês estão prestes a ver não é fácil de assistir, avisei. Mas acho que todos aqui merecem saber a verdade. O rosto arrogante de Elizabeth finalmente mudou. Pela primeira vez, ela parecia preocupada. Então, apertei play. E a sala ficou em silêncio absoluto. O vídeo começou. Mostrava Elizabeth caminhando até o cara no estacionamento da cafeteria. Eles se abraçaram e depois se beijaram. Em seguida, a gravação mostrou os dois dentro da cafeteria, sentados próximos, rindo, de mãos dadas. Era impossível não notar como eles não conseguiam se desgrudar. E, por fim, o vídeo terminava com os dois se abraçando novamente no estacionamento antes de se despedirem. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Até que Brian quebrou o silêncio. Quem diabos é esse cara? O tom dele era ríspido. Elizabeth ficou vermelha na hora. Abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Responde a ele, Elizabeth. Falei. Você me acusou de roubo, de destruir essa família. Quando, no final das contas, era você quem estava mentindo o tempo todo. Brian se virou para ela. Esse cara não é um amigo seu, é? Há quanto tempo isso está acontecendo? Elizabeth gaguejou, mas Brian não esperou a resposta. Empurrou a cadeira para trás e se levantou. O rosto dele era um misto de raiva e incredulidade. Você estava me traindo esse tempo todo? Ele perguntou, a voz carregada de decepção. Eu estava me matando de trabalhar para te dar tudo o que você queria. A casa, o carro. E você me retribui assim? Meus pais pareciam que tinham sido atropelados por um caminhão. Minha mãe olhou para Elizabeth, visivelmente abalada. Elizabeth, e isso é verdade? Ela finalmente conseguiu falar. Não é o que parece. Mas ninguém acreditou nela. Eu me levantei e disse. Que isso sirva de lição, Elizabeth. Você começou essa guerra. Eu só terminei. Brian pegou suas chaves e saiu sem dizer mais nada. Meus pais ainda estavam em choque. Mas, mesmo assim, meu pai se voltou para mim. Como você pôde fazer isso com sua irmã? Olhei para ele incrédulo. Ela me acusou de roubar $10.000 só para me sujar. E eu sou o vilão por mostrar a verdade? Vocês deviam se perguntar até onde Elizabeth foi capaz de ir só para encobrir as mentiras dela. Não esperei resposta. Peguei minhas coisas e fui embora. Eu não queria ouvir mais desculpas. Eles precisavam de um vilão nessa história. Agora, eles tinham um. Mas, desta vez, não era eu. Depois daquele jantar, ninguém da minha família me procurou. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma tentativa de explicar ou pedir desculpas.
Apenas silêncio absoluto. Presumi que estivessem tentando limpar a bagunça que Elizabeth fez. Até que, dias depois, Brian foi o primeiro a entrar em contato. Brian nem era da família, mas foi o primeiro a entrar em contato. 2 dias depois do jantar, ele me mandou mensagem. Fiquei surpresa. Achei que ele estivesse bravo comigo por tê-lo pego de surpresa, mas ele não parecia irritado. Só queria te agradecer, ele disse. Obrigado por ser honesto. Suspirei. Queria que as coisas não tivessem chegado a esse ponto. Mas estou feliz por saber a verdade. Conversamos um pouco. Ele me contou que já estava fazendo planos para sair da casa que dividia com Elizabeth. Também cancelei a viagem para as Maldivas, ele acrescentou. E parei de pagar pelo carro que tinha prometido comprar para ela. Ele riu e disse. Agora ela que se vire. Não pude evitar um sorriso. Elizabeth tentou entrar em contato com você depois do jantar? Perguntei. Ele bufou. Explodiu meu celular de mensagens, implorando para eu entender. Mas ele foi direto. Não tem nada para entender. Ela me traiu. Ponto final. Ouvir aquilo me deu uma sensação estranha. Não de felicidade, mas de alívio. Pelo menos alguém tinha enxergado a verdade. Alguns dias depois, minha mãe finalmente me mandou mensagem. Era longa e cheia de culpa. Ela dizia o quanto estava decepcionada comigo por destruir o relacionamento de Elizabeth. Falava sobre como família sempre deve apoiar um ao outro, não importa o que aconteça. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo, tentando decidir se valia a pena responder. Por fim, mandei apenas. Família se apoia dizendo a verdade, não encobrindo mentiras. Talvez você devesse pensar nisso. A resposta não foi bem recebida. Meu pai logo mandou outra mensagem, me chamando de imaturo. Disse que, não importa o que Elizabeth tenha feito, ela sempre seria a princesinha deles. Era ridículo. Eles estavam dispostos a perdoar a traição e as mentiras dela. Mas eu era o vilão por contar a verdade. Enquanto isso, Elizabeth continuava em silêncio. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Não sabia se ela estava com vergonha de falar ou planejando seu próximo passo. Mas, sinceramente, eu não me importava. Ela tinha perdido o noivo. Tinha perdido a viagem grátis para as Maldivas. E, com certeza, tinha perdido boa parte da simpatia que tinha dos nossos pais. Mas, ainda assim, eu não baixei a guarda. Elizabeth nunca aceitava perder. Se ela estava quieta, era porque estava planejando alguma coisa. E eu não estava errado. Uma semana depois, ela reapareceu. Acordei com uma enxurrada de mensagens de amigos e familiares. Elizabeth tinha aprontado de novo. Elizabeth não perdeu tempo. Ela começou a espalhar uma nova história, dizendo que eu tinha armado tudo para arruinar o casamento dela e acabar com seu relacionamento. Disse que eu a estava seguindo há semanas, só esperando ela cometer um erro. E que o vídeo era uma tentativa desesperada de vingança, porque ela tinha exposto o meu a crime. Era ridículo. Mas o estrago já estava feito. Algumas pessoas acreditaram na versão dela, principalmente quem não sabia da história toda. Comecei a receber mensagens me chamando de cruel, invejoso e vingativo. Por outro lado, muita gente percebeu as mentiras dela e me disse que acreditava em mim. Mas eu não ia ficar parado e deixar Elizabeth distorcer tudo. Eu tinha todas as provas. Vídeos, capturas de tela, mensagens. Se ela queria uma briga pública, eu estava pronto. Mas então, algo inesperado aconteceu. Brian interveio. Ele escreveu uma longa postagem nas redes sociais, contando tudo. O adultério. As falsas acusações. O jantar. E como eu apenas revelei a verdade. JN não destruiu meu relacionamento.
Elizabeth fez isso sozinha. Ele só me mostrou o que eu precisava ver. Se alguém tem um problema com ele, fale comigo. A postagem se espalhou rápido entre nossos amigos e parentes. De uma hora para outra, a maioria dos apoiadores de Elizabeth sumiu. Alguns até me procuraram para pedir desculpas. Até meus pais ficaram em silêncio, talvez percebendo quão ridículos pareceram ao ficarem do lado dela tão rápido. Mas Elizabeth? Ela não desistiu. Ela dobrou a aposta. E dessa vez, levou as coisas para outro nível. O próximo passo de Elizabeth foi ousado e estúpido. Ela tentou me processar por calúnia. Sim. Você leu certo. Ela realmente contratou um advogado e abriu um processo, alegando que eu tinha arruinado a reputação dela e causado um sofrimento imenso. Quando recebi os papéis, não sabia se ria ou se ficava irritado. Elizabeth não estava apenas desesperada. Ela era completamente louca. Louca. Eu não perdi tempo. Contratei meu próprio advogado, mostrei o vídeo, as mensagens e as postagens do Brian. Eles me garantiram que eu não tinha nada com o que me preocupar. Isso é só uma tentativa de intimidação, disseram. Mas, se ela quer ir ao tribunal, nós vamos. Então fomos. A audiência foi marcada para um mês depois. Quase toda a família apareceu. Provavelmente por curiosidade mórbida. Brian também estava lá, sentado no fundo, calmo e observando tudo. Elizabeth chegou com seu advogado, presunçosa e arrogante, como se já tivesse vencido. Mas o juiz não ficou impressionado. O advogado dela tentou argumentar que eu tinha filmado e divulgado imagens privadas, fazendo com que ela perdesse o relacionamento e sua posição social. Mas meu advogado acabou com o caso na hora. Explicou que o vídeo foi gravado em um local público e que apenas mostrava um comportamento que contrariava as acusações dela contra mim. Além disso, eu só mostrei o vídeo para nossa família imediata. Quem tornou o assunto público foi a própria Elizabeth, ao inventar mentiras para se defender. Então veio a melhor parte. Brian subiu ao banco das testemunhas. Ele contou que Elizabeth me acusou de roubo sem provas e tentou me afastar da família. Disse que o vídeo foi a única forma de descobrir a verdade sobre a traição dela. JN não destruiu nada. Ele me salvou de desperdiçar minha vida com alguém que não me respeitava. O advogado de Elizabeth tentou colocar pressão, mas Brian não se abalou. Ele manteve-se nos fatos, sem deixar margem para interpretações. Então chegou a vez de Elizabeth falar. E foi aí que tudo desmoronou. Ela se contradisse várias vezes. Primeiro, disse que o homem do vídeo era apenas um conhecido. Depois, alegou que ela e Brian estavam dando um tempo na época. O juiz não acreditou em nada. No final da audiência, já estava claro o que ia acontecer. A queixa foi rejeitada. O juiz concluiu que eu não tinha difamado Elizabeth. A verdade estava do meu lado. O verdadeiro problema aconteceu quando o tribunal castigou Elizabeth pessoalmente. Você desperdiçou o tempo deste tribunal com acusações infundadas, disse o juiz para o júri. Está claro que esse processo foi uma tentativa de desviar a culpa das suas próprias ações. Peço que reflitam sobre as decisões que os trouxeram aqui hoje. Elizabeth saiu do tribunal chorando. Depois dessa virada, meus pais, nossa família e até os amigos dela não queriam mais ter nada a ver com suas mentiras. Brian cortou toda a comunicação com ela e continuou com o processo de mudança. Meus pais, envergonhados e humilhados, finalmente reconheceram que cometeram um erro ao ficarem do lado dela. Uma noite, meu pai me contatou e disse: cometemos um erro. Espero que um dia possamos ser perdoados. Foi mais uma admissão silenciosa do que um pedido de desculpas. Eu prometi que pensaria sobre isso, mas depois de tudo o que eles me fizeram passar, o perdão não seria fácil. Elizabeth desapareceu completamente da vida da família. Ela se mudou para outro estado, algumas semanas depois,
dizendo que precisava de um novo começo. De acordo com o que ouvi, ela teve dificuldades para manter amigos e até o emprego desde então. Sua reputação a seguiu, como deveria ser. Eu não vou mentir, esse caso deixou cicatrizes, sim. Mas no final, a verdade venceu, e eu finalmente estava livre da nuvem que Elizabeth tentou lançar sobre mim. Não me arrependo de expô-la. Ela começou a guerra e pagou o preço. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e aperte o sininho de notificação para ficar por dentro de mais histórias chocantes da vida real, que estão acontecendo ao seu redor.